Mente 7h58, no oferecimento do PAF, o Plano de Assistência Familiar da Butski, nós temos a nossa entrevista, a nossa primeira entrevista na manhã desta sexta-feira. Conforme eu já mencionei no início do nosso programa e antes desse bloco, nós vamos fazer uma homenagem aqui a todo o pessoal que trabalha na área da enfermagem, aqui da nossa cidade, da nossa região, onde tem alcance a Rádio Cultura de Timbó. Para isso, nós descobrimos aqui que tem uma família que trabalha unida na enfermagem. São 3 irmãs e aqui na cidade de Timbó que trabalham na enfermagem. Eu vou falar com a Cristiane Marcela, a Jaqueline Graziella e a Larissa Gabriela. É isso? Isso mesmo, elas são da família Stoic. Estão aqui hoje, a Cristiane é conhecida como Cris, a Jaqueline como Jaque e a Larissa Gabriela como Lali ou Lari. Eu vou só passar um pouquinho aqui do histórico delas, rapidamente mesmo. A Cristiane, a Cris, ela já trabalha há 15 anos na vigilância epidemiológica aqui da cidade de Timbó, mas já está há 18 anos trabalhando na enfermagem. A Jaqueline Graziella, que é a Jaque, ela trabalha já há 13 anos na enfermagem, hoje trabalha no centro cirúrgico do Hospital Oase, e a Larissa Gabriela, a Lália mais nova, técnica em enfermagem, também está menos tempo na profissão, mas trabalha também no Hospital Oase. Primeiramente, vamos começar aqui da minha esquerda para a minha direita, então, cumprimentando a Cristiane, que foi com quem eu fiz contato, e ela que fez aí todo o contato com as irmãs também, para poder estar aqui no Repórter Cultura de hoje. Muito bom dia, Cris. Bom dia, caros ouvintes, é um prazer estar aqui. Muito bem, Jaque, muito bom dia para você também. Bom dia a todos os ouvintes. Larissa Gabriela, bom dia. Bom dia a todos, muito obrigada pela oportunidade. Muito bem, vamos lá. O objetivo, então, é a gente conversar um pouco com vocês sobre essa vida aí de vocês na enfermagem, né? Cada uma aí com a sua experiência, cada uma com a sua área de atuação. Tem um detalhe importante aqui, que eu conversava com a Cris antes de a gente começar a entrevista, a Cristiane Marcela Stoic, que é enfermeira ali da Vigilância Epidemiológica aqui de Timbó, já trabalha há 15 anos nessa área aqui na nossa cidade. Ela foi a primeira pessoa de Timbó a ser vacinada. Como é que foi isso, Cristiane? A vacinada contra a Covid, né? Vamos deixar claro que vacinada, né? Tem várias vacinas, Sim, mas contra formas. a Covid. Foi a primeira pessoa aqui na cidade de Timbó a ser vacinada contra a Covid. Isso, eu sou técnica, né? Ah, você é técnica de enfermagem. Sou técnica de enfermagem. Certo. Foi, na época, bem surpresa, né? Porque quando veio as primeiras doses, a gente fica bem surpreso, né? Quem será, quem será? E foi bem emocionante, foi bem gratificante, a palavra não vem, né? A gente fica um pouco nervoso, mas foi muito bom, prazeroso, muito gratificante mesmo. E as doses foram continuando, e tomei todas, então não virei jacaré, porque na época, vai virar jacaré, né? Não virei, estou bem tranquila, imunizada. Inclusive, você também foi a pessoa que fez as primeiras coletas ali no... Também, a gente teve uma tenda, né, do lado da policlínica, porque não se tinha local ainda definido para fazer as coletas. Íamos sempre no Hospital Oase para realizar as coletas das pessoas que necessitavam fazer as coletas do Covid. Na época também era eu que ia fazer as coletas. Muito bem, essa é uma curiosidade aqui a respeito da Cristiane. Cristiane, como é que começou a ideia da enfermagem para vocês? Eu sei que vocês têm uma prima, a Eliane, que também trabalhou, né? Trabalhou na enfermagem, não trabalha mais. Ela é graduada em Educação Ambiental agora, é doutoranda. Doutoranda em Educação Ambiental. Sim, ela mora em Itapema, né? Itapema. Mas foi, de alguma maneira, alguma referência para vocês? Na época em que eu iniciei, não, porque ela não tinha ainda essa ideia de fazer enfermagem, né? Eu iniciei quando, na verdade, eu era estagiária de técnica de administração, que eu era estudante do SEDUP, no antigo SEDUP, onde era ali no centro. E daí o diretor da época do SEDUP veio e perguntou: Cris, tem uma vaga de estagiário de telefonista ali no centro de saúde Hans Miller. E eu aceitei. E daí, na época, eu de telefonista, passei a recepção lá embaixo com os médicos, né, acompanhar, a tirar agenda, tirar as fichas. E daí eu fui tirando gosto, olhar os curativos, assim, acompanhando todas as crianças que vinham para vacina, com o Dr. Werner e tudo isso.
E no ano seguinte trocou o prefeito, daí tive que ficar afastado por um período, e na volta eu pedi para entrar na vigilância epidemiológica com a Silvana Longo Repke. E daí ela aceitou que eu entrasse, e desde então eu tô lá. E aí se formou como técnico de enfermagem. Daí fui para Blumenau, fiz o curso técnico em Blumenau no CTS, e depois, até então, eu fui continuando todas as atividades dentro da vigilância. 15 anos já na vigilância epidemiológica Esse ano, aqui da 15 nossa... de maio, eu completo 15 anos. 15 anos. A Jaqueline Graziella Stoic, como é que começou para você? Aí já a irmã já foi referência ou como é que foi a tua entrada na área da enfermagem? Então, a referência foi ela, né? Quem conseguiu emprego para mim foi ela. Por quê? Porque eu sei que eu ia no ensino médio e aí eu queria ter o meu dinheirinho. E eu pensei assim, meu Deus, onde é que eu vou trabalhar? Daí ela disse assim, tem vaga de estagiário na Secretaria de Saúde. Aí eu fui ver essa vaga e era de 4 horas na Estratégia de Saúde da Família Central Integrada. Então, de manhã eu ia para a escola, né, no ensino médio, à tarde eu ia lá fazer minhas 4 horinhas, trabalhar. R$100 por mês, para mim já era muito dinheiro, porque na época o estagiário eu ganhava R$100 por mês, né? E depois eu fiquei um tempinho fora também, por mudanças políticas, né? E aí, quando eu voltei, a Cris também conseguiu uma vaga para mim de auxiliar administrativo lá no antigo SEMUR. Então, primeiro eu trabalhei numa salinha para contabilizar exames, né? E tudo aí, precisa fazer uns plantões extras no pronto-socorro. Pensei comigo, meu Deus, eu não vou conseguir, né? Mas será que eu vou conseguir? Consegui, fazia plantão extra lá à noite, trabalhava durante o dia. Aí eu começava a ver a equipe do pronto-socorro, como é que eles trabalhavam, aí vinha bombeiro. Aí vinha carro do bombeiro, acidente, e eu ficava lá espiando. Pensei, olha, não que eu quero dizer que legal, mas eu falei, que interessante esse trabalho, né? E aí uma colega minha falou assim, vamos fazer o curso de bombeiro comunitário? Será que vamos fazer? Vamos fazer, tudo por incentivo, né? Aí eu comecei a fazer o curso de bombeiro comunitário e lá dentro da própria guarnição, a gente faz amizade. Na época eu tinha uns amigos que falavam assim, Jaque, vamos fazer curso técnico de enfermagem, abrir uma escola aqui em Timbó. Então, eu fui a primeira e a última turma do técnico de enfermagem que teve aqui em Timbó na época, que é a Magister Tech. Então, a gente se formou e lá eu fiz amizade também. Aí, a gente começou a trabalhar junto no Hospital Indaial. A professora, na época, falou assim, para a nossa turma de estágio, quem me trouxer o Corém primeiro, pega as 2 vagas que eu tenho aqui no centro cirúrgico. Então, eu e a Susan, que era uma amiga minha, a gente foi no mesmo dia para Florianópolis, que na época tinha que tirar lá o Corém, para tirar o auxiliar de enfermagem. Então, a gente dormiu na rodoviária, faz aquelas loucuras, eu quero trabalhar na área, né? E aí, em 2 semanas, nós já estávamos empregadas lá em Indaial, no hospital. Então, a gente ficou por 1 ano, mais ou menos, que daí a gente se formou técnico, depois a gente foi trabalhar na Unimed, fiquei 7 anos na Unimed, aqui em Timbó, daí fechou. Mas nesse período, essa mesma amiga minha, a Susan, Jaque, vamos fazer faculdade? Pensei, meu, será que eu vou conseguir fazer faculdade? Sempre fica aquela coisa, assim, aquela insegurança, sabe? Mas eu consegui pagar minha faculdade, a gente fez a faculdade junto, a gente se formou junto, mas aí depois cada um seguiu o seu rumo. E aí eu fui comecei a trabalhar na obstetrícia. Pensei, será que eu vou gostar? É aquele será, né? Sempre o será. Gostei tanto que hoje eu estou me formando, né? Já estou na parte de finalização de pós-graduação de obstetrícia. E hoje eu trabalho no Hospital ASE, no centro cirúrgico, que também tem contato com obstetrícia, com todos os tipos de cirurgia, que, né, é a referência do nosso município e da região aqui perto. Antes disso, eu também trabalhei na saúde pública, tive essa oportunidade, que eu acho que é muito importante para todos da área ter a experiência da saúde pública e do ambiente hospitalar. Muito bem. São realidades diferentes, são conteúdos diferentes, porque a Cris, ela trabalha na saúde pública e eu, hoje, no hospital. Eu já tive experiência da saúde pública, mas se eu perguntar para ela assim, Cris, que cirurgia que é tal? Ela vai ter dificuldade, às vezes, em responder e vai vir perguntar para mim. E se é a mesma coisa, eu pedir para ela assim, quais doenças que a gente pode notificar? Ela sabe tudo. É incrível. Ela sabe, ela consegue decorar todas as portarias referente ao SUS. Eu pergunto tudo para ela. Ela é minha referência, né?
Então, a minha história, mais ou menos, na enfermagem, resumindo muito, é isso, né? Mas eu acho que se a gente for ficar falando sobre enfermagem, sobre esse amor, porque a nossa vida é um livro, né? A gente vai ficar aqui até amanhã Tem falando. muita história. E para quem estava com É. com receio do microfone, né, tá bem Eu saidinha, engatei né? a primeira e fui, né? Tudo bem, vamos lá, vamos deixar a Larissa falar um pouquinho também. Larissa, você é a mais nova aqui das três irmãs e a mais nova na enfermagem também. Isso. Obviamente que deve ter sido por incentivo das irmãs aí a sua entrada nesse mundo também. Então, também foi por incentivo da Cris, né? Meu primeiro emprego também foi por causa da Cris. Foi em 2016, ela falou, olha, queria começar a trabalhar, né? Ela falou, olha, então tem uma vaga de estagiária na Policlínica. Fui lá, trabalhei um aninho lá na recepção da Policlínica. Depois eu saí dali, acabou o contrato, né? E eu fui trabalhar em outras empresas, fora do ramo da saúde, né? E em 2020, eu iniciei minha faculdade em enfermagem na Uniaselv, no início do ano, em fevereiro. Só que começou essa pandemia, as aulas ficaram online, mas a mensalidade ainda continuava alta, então eu tranquei, pelo custo mesmo, né? De continuar a pagar a faculdade, a Tupic, então para mim não estava dando. Fiquei desempregada naquela época, né? E início de 2021, surgiu a oportunidade de fazer o curso técnico em parceria do SS, lá de Balneário Camboriú, com o Hospital Asi. Eu fiz parte da primeira turma aqui de Timbó, né? Agora eles já estão, eu acho que na 5ª turma. Então, ali eu comecei o curso técnico e comecei a trabalhar no Hospital Asi mesmo, ali em fevereiro de 2021. Logo em março, né, final de março, se eu não me engano, eu tive que pedir demissão para cuidar da nossa mãe, né? Que o câncer dela voltou naquela época, enfim. E aí eu voltei para o Hospital Asi em 2021, agosto de 2021. E me formei agora, início do ano passado, início desse ano. Desse ano, técnica em enfermagem. Técnica em enfermagem. E agora trabalha aí no Hospital Trabalho no Asi. pronto-socorro do Hospital Asi. Tudo bem, ali no pronto-socorro, então, certamente quem é atendido ali no pronto-socorro, certamente vai ver bastante ali a Larissa, menos a Graziella, né, porque é mais trancada, e a Cristiane, sim, lá na vigilância epidemiológica, cada vez que tem processos aí de vacinação. Mas vamos lá, vocês entraram num tópico aqui para a gente, o tempo é curto aqui para a gente, poderíamos ficar contando histórias, mas é bacana. A ideia é realmente trazer vocês aqui para a gente fazer essa homenagem a todos os nossos enfermeiros e enfermeiras aqui da cidade de Timbó e da nossa região. E a Larissa já entrou num assunto que eu quero entrar com vocês aqui, já que é o Dia das Mamães. Vocês tiveram uma história juntas aí com a mãe de vocês também, né? Que vocês tiveram a oportunidade, eu digo assim, né, de cuidar dela, vocês três, como enfermeira já, ou trabalhando, ou atuando na área, tiveram a oportunidade de cuidar da mamãe. Como é que foi esse processo? Quem é que fala? Foi bem difícil, assim, né? Pode falar, Jaque. Chorar, dá vontade, né? Porque a gente lembra de tudo, né? Ela foi jovem, foi uma mãe... A gente perdeu a mãe jovem, ela tinha apenas 59 anos, né? E um diagnóstico, assim, bem assustador, né? Assustador para nós, assustador para todo mundo, porque ninguém imaginava, né? Porque a gente via muito nos outros e a gente não pensava que ia acontecer com a família da gente. Tratava sempre os outros, né? Cuidava dos outros e nunca pensa que vai acontecer com a gente. E ainda mais tão agressivo, né? Que daí, quando veio o diagnóstico, a gente começou a se apegar mais ainda em Deus e na união da nossa família, né? E aí a mãe precisou fazer cirurgia, então ela fez uma cirurgia delicada, cirurgia longa, precisou tirar uma parte da língua, esvaziar esvaziamento cervical, então tirou os linfonodos, né, do pescoço, precisou tirar o osso do queixo, que daí o câncer já estava englobando ali a parte do osso, né? Então ela teve essa dificuldade em comer, em respirar, porque ela ficou um tempo com traqueostomia em casa. Então, nessa fase da recuperação dela, eu tive que me afastar do meu trabalho para poder ficar com ela. Então, os cuidados, e até foi um desafio para todo mundo. Por quê? A Cris, ela não tinha esse contato com a parte hospitalar, né, traqueostomia. Eu tive, mas quando é com a mãe da gente, eu cheguei a ficar ruim, né? Eu desmaiei no hospital quando eu vi a mãe a primeira vez. Então,
foi um desafio para a gente. A mãe ensinou muito a gente nesse período. E a mãe se mostrou uma pessoa muito forte para não também demonstrar fraqueza para a gente ou tristeza, né? Nesse período, então, eu cuidei dela, com a ajuda das irmãs, todas, né? né? A gente conseguiu até trollar a Larissa algumas vezes, porque a mãe tinha muita tosse, né? E acabava... Então, eu sempre tentava manter a traqueostomia dela limpa, evitar que vinha insetos, né? E aí, às vezes, a mãe tossia, saía a secreção mais espessa, às vezes a gente dava uma trollada, a mãe ria um monte, a gente gostava disso nas brincadeiras também, mesmo nesse... período de doença dela, de recuperação, a gente conseguia tirar alguma coisa positiva ali, sabe? Não nos deixamos abalar, né? Isso. E aí ela se alimentava por sonda. Às vezes eu via ela tentar comer sozinha, engasgava. Disse, mãe, não pode, tem que comer só pela sonda. Eu passava tudo lá. É feio falar isso, enfermeira, né? Porque você tem que passar conforme recomendação médica. Mas ela tinha vontade de tomar uma coca, eu passava a coca na sonda. Aí ela tinha vontade de comer sorvete. Eu deixava derreter, eu passava o sorvete na sonda. Ela dizia, que gostoso, geladinho. Um todinho, né? Um todinho. Ela escrevia o que ela queria, porque ela não conseguia Ela não falar. conseguia falar, né? Ela brigava com a gente Escrevendo. escrevendo. Coisa de Escrevia mãe, no né? caderno brigando. Assim. Nessa época, a gente aprendeu a literalmente cozinhar também, digo por mim, porque a mãe tinha muito ciúme das coisas dela, né? Então, ela... a hora... tem que estar comida pronta, o pai está vindo do trabalho, né? Então, a gente tinha que fazer isso, a gente aprendia isso também. Então, o temperinho da mãe, a gente acabou aprendendo nesse período ali, tudo ali. Né? E aí, depois, a mãe foi se recuperando, conseguiu tirar, ganhou peso, tirou a tráqueo, tirou a sonda, conseguia comer. Reaprendeu a falar, né? A gente também aprendeu com ela, até o momento que veio novamente o diagnóstico de câncer, daí veio para o pulmão, e aí, nessa fase ali, quem ficou para cuidar, aí a gente se revezou. Quem será que vai agora? Então, acho que agora é a vez da Lali. Porque eu também recém tinha perdido a minha sogra, também por câncer, né? Então, em questão de 2 meses, a minha sogra faleceu, daí logo a minha mãe também aconteceu tudo isso, né? Uma série de perdas, mas tudo isso acabou unindo vocês irmãs, então, Muito né? mais, Em torno muito desse mais. cuidado da mamãe, tendo que usar até os conhecimentos de vocês com a mamãe. Que história bonita, né? Das 3 enfermeiras aqui. E agora ainda continuam muito unidas, mais unidas ainda, para cuidar do papai, então, Papai né? tá aí. Isso mesmo. Cuidando do papai. Como é que é o nome do papai? Seu Marcílio. Seu Marcílio está escutando a gente? Tá. Ah, com certeza, Um abraço, né? pai. Um abraço, seu Marcílio, tudo de bom aí, né? Parabéns pelas filhas, pelo sucesso das filhas aqui. Olha, eu quero agradecer a participação de vocês, Cristiane, Marcela, Jaqueline Graziella, Larissa, Gabriela, aqui no nosso programa. É realmente para a gente fazer essa homenagem. Uma homenagem que a gente queria fazer para os enfermeiros e enfermeiras e acabou fazendo também para as mamães, com essa história que vocês tiveram aí com a sua mamãe. A gente deseja tudo de bom, sucesso para vocês, parabéns por atuarem nessa área, porque a gente que... eu estive agora, durante os últimos tempos, muito presente, né, também com o processo da mãe, Dona Gilda, que acabou falecendo, agora com o pai também, e a gente está lá acompanhando e a gente vê o trabalho de vocês, o trabalho das enfermeiras, dos enfermeiros, a importância disso, como é bom, né, ver o cuidado que vocês têm lá com as pessoas. Isso é muito importante e muito gratificante. Eu sei que vocês têm um lugar garantido lá, né, pelo amor, pelo cuidado que vocês têm aí com as pessoas, isso é muito bom. Cris, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço, muito obrigada. Para você também, Jaque, muito obrigado. Obrigada. E a Larissa também, um abraço para você, Eu que obrigado. agradeço. Muito obrigada.